Em 1994, o Brasil fez o impossível. Derrotou o dragão da hiperinflação. Depois de anos, décadas de caos, finalmente era possível planejar o dia de amanhã. Mas, e se para matar esse monstro, o país vendeu a própria alma? Essa é a história de como a solução para o maior problema do Brasil nos anos 90 pode ter nos custado o nosso futuro industrial. Uma solução que pareceu um milagre na época, mas que, décadas depois, deixa uma pergunta no ar. A que preço veio a estabilidade? Para quem não viveu, é até difícil de imaginar. Pensa acordar de manhã e o seu dinheiro já não compra o que comprava quando você foi dormir. Os preços no supermercado eram remarcados 2, 3 vezes no mesmo dia. Receber o salário era o sinal para uma corrida desesperada contra o tempo para estocar comida, antes que o dinheiro virasse pó. Em 1993, um ano antes do Plano Real, a inflação anual chegou à marca surreal de 2.477%. E esse caos não apareceu do nada. Ele foi o resultado de décadas de crises, da chamada década perdida dos anos 80. Para tentar domar a fera, o Brasil tentou de tudo: plano cruzado, plano Bresser, plano Verão, plano Collor, um plano atrás do outro, e todos fracassaram. Alguns de forma desastrosa, como o confisco da poupança, que traumatizou uma geração inteira. O sentimento era de desespero. O país precisava de uma saída, qualquer uma. E foi nesse cenário de terra arrasada que uma equipe de economistas apareceu com uma proposta ousada, que mudaria o Brasil para sempre. A solução veio em etapas. Primeiro criaram a URV, a Unidade Real de Valor. Era uma espécie de moeda virtual que serviu de ponte, preparando o terreno para a moeda de verdade. E então, em 1º de julho de 1994, nasceu o real. E, cara, funcionou. A inflação, que em junho tinha chegado a quase 47%, despencou para cerca de 1,5% ao mês já no fim daquele ano. Foi um sucesso absurdo, quase um milagre. Com a inflação sob controle, o governo partiu para o segundo ato: modernizar a economia. A receita veio de fora, um roteiro que ficou conhecido como Consenso de Washington. A ideia, defendida por gigantes como o FMI e o Banco Mundial, era simples. Para crescer, o Brasil precisava se abrir para o mundo, diminuir o Estado e deixar o livre mercado trabalhar. Aí começou a maior onda de privatizações da nossa história. Empresas que eram símbolos nacionais, construídas com décadas de dinheiro público, foram vendidas. A gigante da mineração, Companhia Vale do Rio Doce, o sistema Telebrás, que controlava a telefonia do país inteiro, setores de energia, ferrovias, dezenas de estatais foram passadas para a iniciativa privada, rendendo quase 80 bilhões de dólares aos cofres públicos até o início dos anos 2000. Ao mesmo tempo, as portas do país foram escancaradas. As tarifas de importação, que protegiam a nossa indústria, despencaram. O discurso era um só: esse era o único caminho para modernizar o Brasil e nos colocar entre as nações desenvolvidas. O futuro finalmente parecia ter chegado. Mas enquanto o país comemorava o fim da inflação e a prateleira cheia de produtos importados, algo mais profundo acontecia nos bastidores. Uma mudança silenciosa, cujos efeitos a gente só sentiria de verdade anos depois. A abertura comercial relâmpago e as privatizações em massa começaram a desmontar, peça por peça, a estrutura industrial que o Brasil levou meio século para construir. Pensa na analogia do economista sul-coreano Ha Jun-chang. Ele diz que os países ricos, para se desenvolverem, usaram uma escada, protegeram suas indústrias com impostos altos e subsídios até elas ficarem fortes para competir. Depois de chegar lá em cima, eles chutaram a escada e disseram para os países em desenvolvimento: se virem, o livre mercado é o único jeito. Nos anos 90, o Brasil não só acreditou nessa história, como ajudou a chutar a própria escada. Fábricas de eletrônicos, de autopeças, de tecidos, que nasceram e cresceram no mercado fechado, de repente se viram competindo com produtos chineses muito, muito mais baratos. Muitas não aguentaram, fecharam as portas, deixando um traço de desemprego. E os números mostram o tamanho do baque. Nos anos 80, a indústria representava quase 30% do nosso PIB.
Hoje, essa participação encolheu para perto de 11%. O Brasil estava passando por uma desindustrialização prematura. A gente estava abandonando a fábrica antes mesmo dela ficar pronta. As consequências dessa escolha definiram a economia brasileira das últimas décadas. A primeira e a mais óbvia foi a reprimarização. A gente deixou de focar em exportar produtos de maior valor, como tecnologia, e voltou a ser basicamente uma grande fazenda e uma grande mina para o mundo. Nossa economia se tornou perigosamente dependente de vender soja, minério de ferro e petróleo. Isso nos deixa vulneráveis. Quando o preço desses produtos cai lá fora, ou quando a China, nossa maior cliente, desacelera, a economia inteira treme. A segunda consequência foi a dependência do capital estrangeiro. Com a abertura financeira, bilhões de dólares entraram no país. Só que muito desse dinheiro era especulativo, o tal do dinheiro quente, que vem atrás de juros altos e some no primeiro sinal de crise, como aconteceu em 1999, desestabilizando tudo de novo. A venda de estatais estratégicas, como a Vale, nos fez perder o controle sobre recursos naturais que são chave para o futuro do país. O resultado no longo prazo foi a estagnação. O crescimento médio do PIB, que no período desenvolvimentista de 1930 a 1980 foi de incríveis 7% ao ano, despencou para uma média de 2% nas décadas seguintes. Nossa renda per capita parou de crescer e a gente não conseguiu diminuir a distância que nos separa dos países ricos. Perdemos a capacidade de planejar o futuro, de escolher quais setores a gente queria fortalecer. Em vez de construir nossa própria escada, ficamos esperando que o mercado, num passe de mágica, nos levantasse. Houve sim tentativas de corrigir a rota. Nos anos 2000, governos usaram bancos públicos como o BNDES para criar campeãs nacionais, uma política industrial que teve resultados importantes, como a redução da pobreza, mas que também gerou muita controvérsia. Mesmo assim, a estrutura principal, dependente de commodities e do dinheiro de fora, ficou intacta. Então o Brasil vendeu o futuro para acabar com a inflação? A resposta não é um simples sim ou não. Ninguém em sã consciência nega que o fim da hiperinflação foi uma conquista civilizatória. Devolveu dignidade e um mínimo de previsibilidade para a vida de milhões de brasileiros. Mas a história mostra que as escolhas feitas para chegar nessa estabilidade tiveram um custo altíssimo. Ao abraçar a receita de Washington sem pensar nas nossas próprias necessidades e ao chutar a escada da nossa industrialização, a gente trocou um projeto de nação industrial por um modelo que nos tornou reféns de matérias-primas e de capital estrangeiro. Nós matamos o dragão da inflação, sim, mas, no processo, talvez tenhamos ferido gravemente a nossa capacidade de construir um futuro mais autônomo e mais rico para todos. As decisões dos anos 90 não foram o fim da história, mas o começo de um capítulo, cujas consequências a gente vive até hoje. Mas essa é a nossa análise, e a gente quer saber a sua. Na sua opinião, as privatizações e a abertura comercial foram o único caminho que a gente tinha ou foi um erro histórico? Deixa seu comentário aqui embaixo. E se você curte análises aprofundadas sobre a história e a economia do Brasil, já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada.